É preciso que a gente tenha a convicção de que são os nossos esforços que verdadeiramente importam. Não existe fórmula mágica para a prosperidade na nossa vida. Não existe fórmula mágica que garanta que nós iremos nos destacar frente aos nossos concorrentes. Porque a sociedade moderna, por muitas vezes, impõe um sistema de concorrência. Eu preciso crescer, mesmo que o meu vizinho ele não cresça comigo. Eu preciso ser bem-sucedido, não importa se as pessoas que me acompanham fiquem para trás. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que estão aí do outro lado assistindo a mais este vídeo do canal Vigilante da Razão. Para quem não me conhece, meu nome é Denilson Douglas e eu sou o apresentador do canal Vigilante da Razão, um canal onde você encontra diversos assuntos relacionados a questões de interesse popular, de interesse geral. Eu não trago aqui outra coisa senão verdades que eu acredito que vão fazer toda a diferença na sua vida. Eu trato sobre assuntos relacionados ao ateísmo, religião, agnosticismo, política, filosofia e muitos outros assuntos que vão tornar a sua vida um pouco mais regada e regrada pela sabedoria. Não que eu seja o dono da verdade absoluta, mas estamos juntos aqui para compartilhar o conhecimento. E eu quero agradecer muito pela sua presença. Você é uma pessoa maravilhosa que presta um serviço à sociedade vindo aqui e assistindo ao canal Vigilante da Razão, porque você demonstra que é uma pessoa diferenciada das demais. A maioria das pessoas estão muito preocupadas em entretenimento, em fofoca, em coisa que não soma, que não agrega nenhum valor à sua própria existência. Mas o canal Vigilante da Razão está aqui para que você possa expandir um pouco a sua mente, mesmo que seja um pouquinho, para uma abertura e para uma visão multifocal sobre os assuntos que interessam a você. Hoje, por exemplo, eu tenho o prazer de agradecer pelos mais de 1.600 inscritos. Estamos aí com quase 1.620 inscritos. Isso prova que o meu trabalho vem sendo aprovado, pelo menos por uma parte da população. Isso é muito importante. Você, por exemplo, que é inscrito no canal, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por sua atitude. E eu peço a você que ainda não é inscrito, que você, por favor, efetue a sua inscrição e acione o sino das notificações para não perder nada do que for dito aqui nos vídeos que eu sempre estou postando. Inclusive, você pode participar deixando seu comentário, curtindo este vídeo, compartilhando, fazendo com que a minha voz possa chegar aos mais diversos lugares possíveis e imagináveis. Então, vamos ao vídeo de hoje, porque no vídeo de hoje quero agradecer também antes aos meus membros do canal, as pessoas que estão aí depositando um valor todo mês para me apoiar nesse trabalho que é árduo, não é fácil não, mas estamos aqui, nos propomos a fazer esse trabalho e vamos direto ao vídeo de hoje. No vídeo de hoje eu gostaria de tratar sobre o seguinte assunto: Deus habita nos corações sinceros. Repetindo, Deus habita nos corações sinceros. Esse tema é uma reivindicação de um dos nossos visualizadores. Eu acredito que ele não é inscrito, mas deixou lá em um dos nossos vídeos este comentário, mais especificamente no vídeo que eu fiz o react do pastor do Teitei. Ele criticava o fato de que eu digo sempre, e muitos outros canais ateus também dizem, que Deus não está presente naquelas religiões que promovem aquela algazarra toda, aquele show cinematográfico, teatral, e
Inclusive, essa pessoa disse que Deus não estava presente em verdadeiros teatros. Mas eu quero fazer aqui uma contraposição a essa afirmação do colega. Ele disse que Deus habita em um coração sincero. A palavra sinceridade nos remete ao entendimento de honestidade, de verdade nas intenções. Quem é sincero, quem é honesto, tem pautada toda a sua vida na verdade de suas intenções. Aí eu pergunto, será mesmo que Deus habita no coração das pessoas sinceras e honestas? Aquelas pessoas que se põem de joelhos e clamam, e pedem, imploram e se humilham ao conceito de Deus que foi implantado nas suas próprias mentes? E será que Deus realmente se revela àquelas pessoas? Por muitas vezes, na experiência que eu tive no sistema religioso, eu pude presenciar exatamente o contrário. Pessoas que oravam muito para que Deus falasse com elas, tinham nada mais, nada menos do que o silêncio ao seu desfavor. O silêncio de um suposto Deus. E às vezes acontecia de algum líder religioso propor uma palavra de consolo baseada na Bíblia para que a pessoa ficasse mais tranquila, só que a voz de Deus, de fato, não ocorria. Eu estava conversando recentemente com uma pessoa cristã e ela disse, nas suas palavras, que o seu filho, que estava muito doente, passou por uma situação onde só Deus poderia agir naquele momento. Ele precisava de um tratamento específico que custava muito caro e, segundo as palavras dessa pessoa, Deus teria tocado no coração de uma médica para atender o jovem na rede particular. Detalhe, a consulta foi paga, o tratamento foi pago, mas mesmo assim, essa pessoa alegou que era a mão de Deus, porque essa especialista, inclusive, acabou indicando algum outro tratamento complementar de forma gratuita. Mas a consulta inicial foi paga, e muito bem paga. Então as pessoas começam a associar a pessoa de Deus, a suposta presença de Deus, coisas que elas conseguiriam de outras formas, sem o artifício da fé, sem a alegação de uma fé que não move montanhas algumas na vida de ninguém. Então é preciso que a gente tenha cuidado quando a gente afirma, por exemplo, que foi Deus quem me deu. Deus não te deu. Foi você que conseguiu. Foi você que teve a oportunidade que outras pessoas não têm ou não teriam. Nem todo mundo tem condições de pagar uma consulta particular para tratar o problema do seu filho. Nem todo mundo consegue uma vaga num hospital especializado para tratar o problema de saúde que lhe aflige. Nem todo mundo consegue uma oportunidade de promoção no emprego. Nem todo mundo consegue uma oportunidade de uma recolocação no mercado de trabalho. Nem todo mundo consegue a oportunidade de ter uma casa própria. Não! Mas algumas pessoas que atendem a alguns requisitos por terem a atitude de buscar conseguir obter os seus objetivos, essas pessoas sim conseguem. Mas não é regra para todo mundo. Eu fico pensando que se houvesse de fato a presença de um Deus invisível e altamente capaz de mover as dificuldades, de abrir os mares vermelhos da vida de qualquer uma pessoa, esse benefício deveria estar disponível a todos de coração sincero, como o nobre comentou no nosso canal. Mas isso não é verdade. Por que que existe uma predileção de algumas pessoas em detrimento de outras? Porque nações verdadeiramente desenvolvidas conseguem oferecer até aos seus imigrantes oportunidades de emprego, enquanto que outras que têm extrema fé num Deus Todo-Poderoso não conseguem obter nada. Por que motivo? Por que razão? Aí você vai me dizer que a população está extremamente distante de Deus.
Mas mesmo assim, hoje, por exemplo, nós temos a presença de diversos tipos de segmentos religiosos no Brasil afora, que vão desde o catolicismo a diversas expressões de fé e de teologia e de dogmas em diversas religiões protestantes em nosso país. Mesmo assim, nós amargamos índices de muito pouco desenvolvimento ou nenhum desenvolvimento em muitas áreas do nosso território. Por que isso? Por que as grandes metrópoles, que são as mais exploradas pelo sistema religioso, são as que registram menor índice de desenvolvimento, por muitas vezes? Mas o Silas Malafaia disse que, em determinada entrevista que ele concedeu, que se as pessoas conhecessem os membros da sua igreja, iriam se surpreender, porque as bênçãos de Deus estariam sobre sua própria igreja. Não é isso que eu vejo ao redor do mundo. Não é isso que eu vejo ao redor do Brasil. O poder e a prosperidade se concentra única e exclusivamente na mão de poucas pessoas, pouquíssimas pessoas. É como um documentário que eu estava vendo há pouco falava. Se, por exemplo, na Idade Média, mais próximo ali da transição com a Revolução Industrial, por exemplo, as classes sociais eram divididas entre clero, nobreza e classe camponesa e operária. As pessoas que representavam 96% da população eram pessoas muito pobres, extremamente simples e sem a mínima condição de alcançar algum dia a prosperidade em sua vida. Hoje, o que é que mudou? Mudou o quê, na verdade? Hoje, claro, algumas pessoas se destacam, mas por esforço próprio, pela adoção de métodos de produtividade e de influência que faz com que essas pessoas se destaquem, mas não tem Deus não. Não tem Deus que haja em favor dessas pessoas em detrimento de outras. É preciso que a gente tenha a convicção de que são os nossos esforços que verdadeiramente importam. Não existe fórmula mágica para a prosperidade na nossa vida. Não existe fórmula mágica que garanta que nós iremos nos destacar frente aos nossos concorrentes. Porque a sociedade moderna, por muitas vezes, impõe um sistema de concorrência. Eu preciso crescer, mesmo que o meu vizinho ele não cresça comigo. Eu preciso ser bem-sucedido, não importa se as pessoas que me acompanham fiquem para trás nesse desenvolvimento pessoal, profissional, intelectual. Essa é a verdade nua e crua. Aí quando uma pessoa chega e diz que Deus no coração das pessoas sinceras surte um grande efeito, ou seja, a presença de Deus se faz verdadeira e real na vida de quem é sincera, isso não é verdade, meu amigo. Não é verdade. E eu faço aqui uma desassociação da presença de Deus e da prosperidade que o mundo busca, que o mundo procura todos os dias. Porque você pode dizer assim, mas a presença de Deus não se reflete única e exclusivamente na prosperidade financeira, intelectual, profissional de uma pessoa. Eu sei que existem pessoas que sobrevivem com muito pouco ou quase nada e são pessoas extremamente felizes, satisfeitas com a sua atual condição. Mas não é sobre isso, é sobre a proteção, é sobre a presença de um suposto Deus na vida de pessoas sinceras. Eu acredito mesmo que as pessoas que estão muito envolvidas com o sistema religioso, muitas delas são sinceras em suas intenções. Por mais que elas temam o castigo de Deus e por isso elas são pessoas diferenciadas em suas atitudes, em suas ações, em suas boas obras, por mais que haja um motor que move essas pessoas até uma condição de mais dignidade, separação das coisas que corrompem a moral
e os bons costumes, por medo do castigo divino ou por interesse numa suposta vida eterna, aí você está trabalhando com os verdadeiros intuitos e motivações do ser humano. Mesmo assim, eu acredito que muitas delas são sinceras em suas intenções. Elas querem agradar a Deus, mesmo que seja para receber algo em troca. Vamos combinar. Mas é que esse Deus, ele não está aqui, ele não está ali, ele não está acolá, ele não está em lugar nenhum. Ele simplesmente não existe. O que você pensa que é a presença de Deus na sua vida e que te faz ser uma pessoa diferenciada, uma pessoa feliz, uma pessoa satisfeita, uma pessoa cheia de otimismo, na verdade, são condições mentais e psicológicas que foram desenvolvidas no decorrer da sua própria existência. Não trata-se da presença de um Deus Todo-Poderoso. Se fosse assim, outras pessoas poderiam estar na mesma situação e na mesma condição que você. Por que você é um preferido de Deus e somente você e mais ninguém consegue sentir essa alegria, esse gozo, essa paz, esse prazer de viver a vida, crendo que Deus está com você? Hein? Eu penso que as técnicas e os ensinamentos que as religiões propõem a cada ser humano deveriam ocasionar a mesma sensação, a mesma reação na vida de seres humanos que são dotados das mesmas condições fisiológicas, psicomotoras, psicossociais. Eu não estou dizendo com isso que todo ser humano é igual, que todos são iguais nas suas capacidades e nas suas atribuições, nas suas qualidades e nos seus defeitos. Não. Mas se eu tenho um grupo de pessoas que oram, por exemplo, se comunicam com a mesma intensidade a uma suposta divindade, será que essa divindade faz acepção de pessoas e somente escuta alguns preferidos, alguns filhos prediletos e especiais e outros não? E lá no Hospital do Câncer, se você for, você vai perceber que existem diversas pessoas extremamente crentes, mas que não obtêm alívio algum para os seus problemas físicos, mentais, psicológicos, emocionais. São pessoas que sentem o que o próprio Jesus Cristo, segundo a Bíblia, sentiu. O desamparo, o abandono, a necessidade de uma comunhão compartilhada com o suposto Deus. Essas pessoas amargam duras penas para terem, nos seus últimos momentos de vida, um certo alívio que não foi causado por Deus, e sim pelas sinapses mentais que produzem uma carga cavalar de adrenalina no seu corpo, fazendo com que essas pessoas sintam sensações diferentes e o cérebro vai ali produzindo imagens fantasiosas e fictícias que se referem a tudo aquilo que essas pessoas passaram a vida toda acreditando ou que em determinado momento de suas vidas alguém lhes falou. A presença de Deus, a sensação de gozo na alma, a visão nítida, clara e objetiva dos céus se revelando para si próprios. Aí muitas pessoas veem uma luz no fim do túnel, veem ali Deus, o próprio Jesus, anjos, homens de branco circulando ali, dizendo: olha, filho, está chegando a tua hora. É tudo fruto da imaginação humana. Tudo fruto dos momentos que antecedem a partida dessa pessoa, o fim de sua existência. Tá certo? Então, é preciso que a gente abra os nossos olhos. Essas ideias de presença de Deus em corações sinceros acaba sendo um tanto subjetiva. Porque como saber se a pessoa está sendo sincero ou não? Como saber se as 8 horas por dia de oração de alguém realmente está sendo sincera, honesta, verdadeira? Hein?
Alguns cristãos evangélicos são especialistas em julgar as intenções humanas. Você está ali buscando a presença do suposto Deus, você está orando, você está jejuando, você está lendo a Bíblia, você está meditando na palavra, você está ali ausente de toda a corrupção do mundo, de todas as coisas que viciam o corpo e a mente e que fazem com que a sua existência vá se definhando a cada vez mais e de forma mais rápida. Eu falo dos vícios, das substâncias. Você não comunga de todos os valores mundanos que elegem a ostentação e toda a exposição em excesso nos dias atuais, e mesmo assim Deus não se revela a você. O que é que está faltando? Hein? Se a Bíblia diz que nós deveríamos mergulhar cada vez mais profundo no sobrenatural de Deus, de que forma que esse sobrenatural de Deus vai nos conduzir até uma situação favorável à revelação divina? Existe aí uma técnica específica? Existe algum tipo de termômetro que vá comprovar que a pessoa realmente está apta ou não está apta? Alguns sistemas religiosos já definiram a quantidade de horas que você deve orar a Deus, o tipo de jejum que você deve fazer a Deus, as diversas ocasiões em que você deve instituir na sua própria vida o seu devocional para que a presença de Deus se torne cada vez mais presente na sua vida. Mas a pergunta é a seguinte: tem funcionado mesmo? Tem de fato funcionado e de verdade funcionado? Porque as pessoas acabam se alimentando de ilusões, têm se alimentado do que o seu sistema psicológico, psiquiátrico produz de sensação e de reações que se refletem no corpo e nas emoções. É Deus? É Deus através do homem? É Deus através de sensações que diversos segmentos religiosos e até mesmo rituais não cristãos promovem na vida de outras tantas pessoas. Deus se utiliza do homem do mesmo jeito que o candomblé, umbanda, que as substâncias alucinógenas se utilizam do homem. É assim que funciona? Me perdoe. Eu preciso ser blasfemo com a sua fé? Porque você acha que eu sou um blasfemo por conjecturar essas coisas? Então me explique. Explique. Deus habita no coração de um homem sincero. É mesmo. O Criador de todas as coisas, o dono de todo o universo, agora ele habita no coração de um homem, ou na sua mente. A mesma mente que produz necessidades, carências, afeições humanas, é nessa mente. Mas quem anda pelo Espírito não satisfaz o desejo da carne. Tá bom, até que ponto? Até que ponto eu não vou satisfazer o desejo da carne se eu sou um ser humano carnal? Até que ponto? Até que ponto eu devo alimentar as minhas necessidades fisiológicas? Porque existem jejuns, existem abstenções, existem orações, existem reflexões, cântico de salmos que me elevam a uma condição de santidade, de espiritualidade diferente, propícia para que Deus haja. E como explicar pessoas que fazem isso com muita frequência e não obtêm retorno algum? Eu conheço uma pessoa que chegou a chorar na presença dos irmãos da igreja, chorar no seu quarto, de joelhos. Eu conheço uma pessoa que chegou a clamar simplesmente por sentir a presença de Deus. E essa presença nunca foi sentida.
anos e anos a fio. E nada. Absolutamente nada. É esse Deus? É essa presença? Ah, a presença é falar. Labachuriante nabanaia navastere me face onde cai. A presença é isso aí? Não acredito não, meu amigo. Um dia eu acreditei, mas hoje eu não acredito mais não. Ah, a presença de Deus é sentir-se empolgado em declamar versículos e falar das interpretações que supostamente Deus deu acerca dos versículos. Trazer para o século XXI uma literatura que remete a milênios atrás, como se essa literatura tivesse um efeito totalmente atual e atuante nos dias de hoje. É isso? Não dá não para Denilson Douglas não, tá certo? Então, esse foi o vídeo de hoje. Quero aproveitar a oportunidade para agradecer a você mais uma vez e dizer que o canal Vigilante da Razão precisa da sua ajuda. Mais uma vez, se inscreva no canal, curta, compartilhe, considere a possibilidade de você se tornar um membro do canal Vigilante da Razão. Eu ficaria muito agradecido com essa sua atitude. Se você tiver algum valor para me passar, como doação voluntária, 10 centavos, 15 centavos, R$1, R$2, R$5, fique à vontade. A chave Pix está passando aí. vigilantedenilson@gmail.com, e você vai apoiar esse canal a continuar fazendo esse trabalho cada vez melhor para todos nós, ok? Aproveito também para registrar aniversário de minha cidade, uma cidade que nasceu há 96 anos e que também foi criada com influências do catolicismo. Aqui há igrejas em todos os lugares e as pessoas estão batalhando por sua própria sobrevivência, mas já temos aqui na nossa cidade de Carpina uma grande oportunidade, que é o comércio dessa cidade, que está muito bem desenvolvido. Temos aqui algumas indústrias, poucas coisas. É a cidade que eu vivo. Eu amo estar aqui, gosto demais desse lugar e eu quero parabenizar todos os munícipes dessa cidade chamada Carpina, Pernambuco. Uma cidade que foi baseada aí na expansão das capitanias hereditárias rumo ao interior, quando a capital já não sustentava mais manter as regalias da coroa portuguesa. Então, se avançou rumo ao interior e foi se povoando as cidades circunvizinhas aqui da região, e aproximadamente 200 anos atrás, pouco mais do que isso, foi se instalado os primeiros centros de habitação aqui, né? As primeiras vilas que depois se tornaram cidades. Então, parabéns aos munícipes de Carpina pelos 96 anos dessa cidade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.